segurança e a liberdade são dois pilares fundamentais que andam de mãos dadas, estão interligados, estão interdependentes um do outro. E são pilares fundamentais no Estado de Direito. Não há liberdade sem segurança. Não há. Por mais que se fale dos valores de Abril e da liberdade, ela não existe quando um dos direitos fundamentais das pessoas está posto em causa, que é o seu direito à segurança. Um não existe sem o outro. E ao contrário do que disse agora o vereador Rui Lobo, e que eu acho que é o sentimento generalizado dos decisores políticos à esquerda no Concelho do Barreiro ao longo dos tempos, no Barreiro não há um sentimento de insegurança. No Barreiro há um problema real de segurança. São coisas diferentes. E o problema real de segurança leva, naturalmente, depois ao sentimento de insegurança. São questões completamente interligadas. Uma depende da outra, mas às vezes nós assistimos a um sentimento de insegurança sem que haja problemas reais de segurança. E no Barreiro, o que leva ao sentimento de insegurança são os indicadores de criminalidade e os indicadores de criminalidade grave e violenta que existem no Barreiro ao longo dos tempos e episódios que se têm vindo a agudizar. 15/12/2019. Assalto violento em centro comercial do Barreiro faz 2 feridos. Assalto foi levado a cabo por 3 indivíduos que durante o ato agrediram o dono da loja. Os 2 feridos tiveram de receber tratamento hospitalar. Presos por agredirem assalto no Barreiro. 19 de abril de 2020. 5 homens foram tidos para a GNR depois de terem assaltado uma loja de telemóveis no centro comercial. O funcionário foi espancado. Monstro do Barreiro atacou a avó à cajadada. Homem de 33 anos julgado por queixas de 60 mulheres. A esmagadora maioria dos casos no Concelho do Barreiro. GNR dispara para repor ordem em ajuntamento de pessoas no Barreiro. 18 de maio de 2020. Um dos civis terá sido alvejado. Homem usa faca e ferro de engomar para agredir vítima no Barreiro. No interior de um apartamento, à frente de testemunhas. 8 de julho de 2020. Um agressor com antecedentes violentos ficou em prisão preventiva, estava em liberdade condicional desde fevereiro. Gangue destrói carro da PSP para fugir no Barreiro. Quando passavam a zona da Vila Chã, os assaltantes travaram e de marcha atrás abalroaram o carro patrulha que ficou logo inoperacional. Os agentes não ficaram feridos, mas tiveram de disparar para tentar travar o respectivo veículo. Homem alvejado com tiro na perna em Rua do Barreiro. Atingido a tiro de caçadeiro na madrugada de terça-feira numa rua no centro do Barreiro. A vítima sobreviveu. A vítima foi baleada com 2 tiros de caçadeiro e o atirador está em fuga. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária. O homem foi morto a tiro no Barreiro, baleado com 2 tiros de caçadeiro e o atirador está em fuga. Tiro disparado, este foi em 4/12/2020. 12 de dezembro, agora. Tiro disparado na rua do centro do Barreiro, desentendimento entre famílias. Um tiro de pistola foi disparado na tarde deste sábado, num desentendimento entre 2 famílias, num problema que já dura há 2 meses, com episódios sucessivos muito parecidos com este. Eu não estou aqui a pôr em causa, estou a falar de factos, só daqueles que foram mediatizados. Muitos mais que não houve mediatização dos mesmos, que não houve conhecimento por parte da comunicação social. Não estou a pôr em causa minimamente o trabalho da GNR e da PSP, principalmente quando é feito num clima em que governantes lhes retiram a autoridade, em que são desautorizados muitas vezes por responsáveis políticos. E não falo naturalmente aqui a nível local. Onde têm falta de meios, de recursos humanos, onde acredito naturalmente que exista alguma desmotivação, para não dizer de outra forma. E queria, antes pelo contrário, enaltecer o trabalho dos homens e das mulheres que diariamente na PSP e na GNR arriscam a sua própria vida para defender pessoas e bens no seu dia-a-dia, com um aumento, como se viu muito recentemente, com o aumento da violência também ela exercida, dos casos, da forma como são exercidos pelos próprios agentes da autoridade, como tivemos há bem pouco tempo, por acaso por um outro agente da autoridade, no elemento da PSP,
em Évora que levou ao seu falecimento. Que também estes casos têm vindo a aumentar ao longo dos anos. Eu falo de casos concretos, de situações concretas. Eu sou daqueles vereadores que, ao contrário, pelos vistos de outros, se dá ao trabalho de ver números, de estudar relatórios em relação a estas matérias da segurança. E é isto que estamos a assistir no Barreiro. É isto que está a acontecer no Barreiro. E a aumentar a olhos vistos no concelho do Barreiro. Somos, volto a repetir, o pior concelho, em termos de criminalidade, o pior concelho da área metropolitana de Lisboa. Vejam bem o que eu estou a dizer. E depois refutem-me com dados objetivos e concretos. Somos o pior concelho da área metropolitana de Lisboa quando comparamos o número de ocorrências com a população residente que temos. Estou a tirar daqui o concelho de Lisboa pelas razões óbvias. Estamos a falar da capital distrito, que tem, em relação à sua população e à população que todos os dias desloca para Lisboa, uma disparidade muito grande. Nós temos visto, temos acompanhado, temos quase impávidos e serenos, quase de braços cruzados. E não pode ser. Não pode ser. E depois não me venham dizer que a Câmara Municipal não tem... A Lei 75/2013, que determina claramente no seu artigo 23 que constitui atribuições do município a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das respectivas populações. Isto quer dizer que nós temos um conjunto e um leque de matérias onde a autarquia tem naturalmente, pelo conhecimento que tem do seu território, de intervir. Tem, na mesma lei, no seu artigo 4º, a prossecução do interesse público e da proteção dos direitos e interesses do cidadão. Então as matérias de segurança não são do interesse público e na proteção dos direitos e interesses do cidadão? Uma coisa que nos corta a nossa liberdade? Depois, em termos daquilo que é uma atribuição específica das autarquias locais, até na transferência de competências para as autarquias locais, se diz claramente que é competência também da Câmara Municipal definir a estratégia do policiamento de proximidade, em articulação com as forças de segurança. Mais uma competência direta do município. Então, pelo conhecimento do território, pela proximidade às populações, nós não temos de monitorizar, acompanhar, reportar a evolução da segurança e da criminalidade em conjunto com todas as outras entidades competentes? Então, todos estes episódios que nós vamos assistir, dizemos, olha, aconteceu. Volto a repetir, o pior concelho na área metropolitana de Lisboa, quando comparamos os casos reportados, os casos concretos de criminalidade e de criminalidade geral e de criminalidade grave e violenta, somos o pior concelho da área metropolitana de Lisboa. Nós, se não soubermos os números, agimos como? Se negarmos as evidências, se negarmos os factos, os dados concretos e objetivos, mas que ação é que poderemos ter? Portanto, a primeira coisa que é importante um órgão conhecer é os números. É lerem os relatórios. Relatório Anual de Segurança Interna. Vão ver, por favor, os indicadores que são públicos no de 2019, que estão lá os indicadores por concelho. E façam a comparação, quando comparado, naturalmente, com a população residente nesse mesmo concelho. O que nós propomos no documento, que teremos a oportunidade, são questões concretas que têm a ver com o Ministro da Administração Interna, que têm a ver com o Conselho Municipal de Segurança, que não reúne, e que tem um conjunto de competências muito claras, responsabilidade da autarquia, porque é a responsabilidade do Presidente, ou de quem o Presidente delegar, de convocar e de presidir a esse mesmo Conselho Municipal de Segurança, e que não reúne. E eu pergunto, aqueles que negam as suas próprias competências, que não as executam, que não têm conhecimento da lei ou dos indicadores reais, como é que são estes que vão fazer face a um problema que temos no Concelho do Barreiro, como o problema mais grave, mesmo comparando com a Amadora, mesmo comparando com outros concelhos que nós às vezes julgamos que têm indicadores piores do que os nossos e que não são piores do que os nossos. E, portanto, esta discussão ampla tem mesmo que ser feita em órgão autárquico para que, de uma vez por todas, de facto, se possa levar a sério este problema
da insegurança, que é real, e, naturalmente, do sentimento de insegurança que lhe é associado. Não, Sr. Vereador Rui Lopo, não são episódios localizados. Não, Sr. Vereador Rui Lopo, o Barreiro não é um concelho seguro. Não é. Não é. Não é um concelho seguro. Não é um problema de sentimento de insegurança. E, portanto, nós temos mesmo que discutir de forma séria e com indicadores. Terei todo o gosto aqui, ou noutra sessão, de discutir estes assuntos, mas quando continuarmos a fazer, quando continuarmos a assobiar para o lado, ou melhor, quando continuarem a assobiar para o lado e a fingir que este assunto não diz respeito, que é um problema de outros, nós vamos continuar a ter os piores indicadores da área metropolitana a este nível, a não agir e a não fazer a pressão sobre também os órgãos que têm a competência direta, naturalmente, nesta matéria, e a não adotar um conjunto de medidas que podemos e devemos adotar, depois de refletir sobre elas, algumas delas que versam sobre temas que eu já tive a oportunidade aqui de trazer, e de moções que até neste mandato e em anteriores foram aprovados até por unanimidade, mas que depois nunca saíram do papel, que tem a ver com Polícia Municipal, com videovigilância, com reforço de rede de guardas noturnos, com mais meios para as forças de segurança, aqueles que o Ministério não conseguir dar, que seja a Câmara Municipal, é exemplo de outros municípios a conseguir efetivamente fazer esse papel, sobre a reflexão em relação às medidas concretas, este plano municipal de combate à criminalidade no Barreiro, que deve e tem de existir, etc, etc, etc. Porque não há uma solução que seja milagrosa nesta matéria. Mas há um conjunto de medidas concretas e que muitos dependem da intervenção direta e da ação direta, da decisão direta do município, que quando conjugados naturalmente com outras questões a nível nacional, muitas outras que vão desde a justiça, desde o funcionamento das forças de segurança, desde o reforço da autoridade das forças policiais, etc, 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 questões sociais também, questões de urbanismo e de gestão até do território, etc, mas que podem naturalmente dar os seus resultados, como têm dado resultados noutros municípios, que conseguiram baixar drasticamente estes indicadores de criminalidade que aqui falei. Portanto, tenho muito mais a dizer sobre este tema.